evento, né, aquela nossa equipe, eu sempre digo aqui no final o nome deles, a gente preparou para vocês hoje uma surpresa, um presente, na verdade, tá certo? E para isso, para mostrar esse presente, eu gostaria de chamar aqui, para abrir a câmera dele e para vocês conhecerem, o Edmarcos. Bem-vindo, Edmarcos, está com a sua câmera aberta. Eu gostaria que o pessoal fechasse as câmeras, quem está chegando. Eu já estou vendo o Edmarcos, não sei você. Bem-vindo, Edmarcos, tudo bem? Seu som está desligado. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Eu já peço Sim. desculpa, porque está tendo uma obra aqui no prédio, mas eu acho que dá para me ouvir, né? Dá para te ouvir, eu espero, não dá nenhum spoiler ainda, mas espero que o pessoal goste da surpresa que você preparou para a gente. Também espero. A gente preparou convidou o Edmarcos e preparou essa surpresa, esse presente com muito carinho, né? Toda a equipe organizadora, parceiros, os nossos convidados que estão assistindo, são pessoas de todo o Brasil, viu, Edmarcos? E todos os estados do Brasil praticamente tem um representante aqui. Antes de mostrar para vocês o presente que ele trouxe, eu gostaria de apresentar o Edmarcos, como a gente faz sempre com os nossos convidados que se apresentam aqui. Tudo bem, Edmarcos? Tudo ótimo, fica à vontade, fica à vontade. O Edmarcos, ele é graduado e especialista em música, com habilitação em violino pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela nossa Escola de Música da UFRN. Ele fez o mestrado dele em Psicologia da Performance Musical pela Universidade do Aveiro, em Portugal, e atualmente ele atua como músico camerista no Café Quarteto. Também é professor de violino nas instituições, na Escola Estadual de Música Antenor Navarro, na Paraíba, na ONG Atitude e Cooperação, da Unimed do RN, do Rio Grande do Norte, e na Academia Jaime, também aqui do Rio Grande do Norte. Diz aí pra gente o que você trouxe para os nossos convidados, mas eles já imaginam o que você veio fazer aqui. Então já posso contar? Por favor. Então, gente, boa tarde a todos. Márcio falou um pouco do projeto, do curso que está tendo com vocês. Quero dar os parabéns a essa iniciativa, porque eu sei que tem muitas instituições paradas e vocês estão ativos, gerando conhecimento. Então, deixo aqui meus parabéns para vocês, para esse momento de reunião e convivência online, gente. Então, eu vim hoje, a pedido de Márcio, fazer uma pequena homenagem e alegrar um pouco essa tarde de vocês e deixar uma mensagem para o nosso mundo, né? Para o que o mundo está passando no momento com essa pandemia. É algo que eu acho que ninguém aqui já passou isso alguma vez, né? A menos que tenha alguém já perto dos seus 90, 100 anos, mas eu fico contente de ter essa responsabilidade. Então eu vou tocar um pouquinho para vocês de uma música. Como o Márcio falou, sou violinista, vou tocar violino aqui para vocês durante um momento, e um trecho de uma música muito significativa, tá? Esses dias eu toquei para uma instituição também online, aqui foi quando o Márcio me conheceu, e me pediram para escolher uma música que tem a ver com esse momento, né? E foi quando eu lembrei daquela canção lindíssima de Michael Jackson, Real the World, Cure o Mundo. Eu acho que muita gente conhece, é difícil alguém não gostar de Michael Jackson. E um dos trechos, da parte da letra dessa música que mais me tocou, é quando ele fala: cure o mundo, faça dele um lugar melhor para você e para mim e toda a raça humana. E vários outros trechos lindíssimos que essa letra traz, que cabe demais para esse momento. Então, eu vou tocar um pouquinho para vocês dessa belíssima melodia, tá? E queria que, enquanto eu estivesse tocando, vocês possam refletir um pouco nesse momento que estamos passando, porque eu tenho certeza que depois que passar tudo isso, seremos um mundo novo, um mundo diferente, tá? Um mundo recuperado, um mundo em que as pessoas vão se ajudar mais. Então eu vou tocar um pouquinho para vocês, espero que vocês gostem, tá bom?
isso, gente. Um trechinho dessa melodia para vocês. Quem se interessar, eu sugiro como um ato de homenagem, como um momento de reflexão no dia de vocês, que vocês possam ouvir um pouco dessa música mais tarde, no momento íntimo de vocês, que ajuda a nossa reflexão. Eu mesmo sou outra pessoa, depois que a segunda vez que eu estou fazendo essa homenagem, então agradeço, Márcio, porque depois de hoje e depois do dia que você me viu tocar, eu sou um ser humano que pensa diferente a respeito das coisas. Então, eu agradeço e espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Edmarcos. Eu gostei muito, não sei se o pessoal gostou. Pelo menos pela repercussão do chat que você deve estar vendo, o pessoal gostou bastante. Queria agradecer Sim. ao Músico Potiguar, né, por esse presente. Esse também eu espero que a gente possa trazer sempre aqui, Edmarcos, ser um espaço também para a gente dividir com os nossos parceiros, com os nossos convidados, um pouquinho da arte potiguar, da música potiguar, dos artistas potiguares de modo geral. Muito obrigado, viu? Espero que a gente possa se ver aí em outros momentos, né, aqui ou em outros que a gente possa organizar e possa participar. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi um presente que a gente pensou para fazer um carinho virtual aí em vocês, né, dar um presente para vocês, tá bom? Bom, então vamos começar a trabalhar, né? Que a gente veio aqui para curtir um pouquinho de música de qualidade, para curtir o artista potiguar, mas a gente veio também para aprender e conversar e trocar nossas experiências sobre sementes. Então, relembrando que esse aqui é o projeto Seeds at Home, que é um ciclo de palestras organizado pelo nosso grupo de estudos em tecnologia de sementes, da UFRN. Nessas palestras são sempre relacionadas ao setor de produção e tecnologia de sementes, porque a importância que esse setor tem no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, nós, do nosso grupo de pesquisa e de estudo, a gente pensou, então, em convidar esses especialistas em sementes de todo o Brasil, de várias instituições, né, como eu já disse aqui outras vezes, públicas e privadas, para apresentarem, né, aquilo que eles estão fazendo nos seus laboratórios, nos seus campos experimentais, né. Então, eles vão tratar sempre sobre temas bem relevantes, novidades, dentro da área de produção e tecnologia de sementes, certo? Então, essa é a nossa contribuição do nosso grupo, dos convidados que participam conosco, das instituições que permitem que esses convidados participem desse projeto. É a nossa contribuição para todos vocês em casa, em tempos de distanciamento social, né, em tempos de pandemia, uma contribuição para que vocês possam ocupar um pouco do tempo de vocês, né, com aprendizado e também servindo como atualização profissional, tá certo? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a nossa reitoria, todo o staff da reitoria que nos ajuda a fazer com que isso chegue até vocês, a nossa pró-reitoria de extensão, a nossa unidade acadêmica especializada em ciências agrárias, aos nossos parceiros do programa de pós-graduação em ciências florestais e a todos os pesquisadores que vão ministrar palestras nesse projeto, que já ministraram, e também agradecer as instituições desses parceiros que cederam, né, esses profissionais para estarem aqui com vocês, conosco, colaborando para que isso pudesse acontecer. Também gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os professores, eu já vi vários aqui, vou ver se ao longo do nosso momento juntos eu posso conseguir mencionar o nome de alguns, né, pelo menos aqueles que eu consegui ver aqui na minha lista, dos pesquisadores e todos os demais profissionais da nossa área, amigos nossos, colegas de trabalho, mesmo distantes, né, estudantes que a gente conhece, todo mundo que está tirando um tempinho, né, durante a semana para vir aqui às quintas-feiras, aprender e conversar com a gente um pouquinho sobre sementes. Muito obrigado em nome de todo o nosso grupo, tá certo? Bom, então na hora vamos então dar início, e para isso, para a gente começar nossa palestra de hoje, eu gostaria de, antes de tudo, agradecer ao meu amigo, o professor Laércio Júnior, por ter permitido que o orientando dele, o André Medeiros, pudesse estar aqui apresentando parte da pesquisa que desenvolvem sob a coordenação do professor Laércio, lá em Viçosa. Então, está por aí, né? Se ele estiver, um oi para todo mundo também, seria bacana para as pessoas conhecerem, ou aqueles que já conhecem, rever. Então, eu queria agradecer a ele muito, né, por essa parceria e por permitir que parte dos estudos, da pesquisa que vocês fazem de forma tão competente. Se você quiser abrir sua câmera, Lécio, para o pessoal te ver, e eu fico muito feliz. Também agradecer a minha eterna orientadora, a professora Denise,
né, também lá de Viçosa, porque eu tenho um carinho imenso também, está aqui, quiser dar um oi também faz parte dessa pesquisa, né, então agradecer a vocês, Laércio, Denise, pela gentileza, né, de deixar que o André venha dividir um pouquinho esse conhecimento que vocês estão gerando aqui conosco, tá bom? Vocês abrilhantam muito. Denise? Muito obrigada, viu, Marcos? Você sempre muito atencioso. É um prazer enorme. Você sabe que você tem eu tenho um carinho especial, que eu tinha certeza que você ia brilhar muito como está brilhando hoje, desde que passou por aqui, como brilha aí na Federal do Rio Grande do Norte. É um prazer enorme, viu? Você sabe que tem você aqui no coração, você é realmente muito especial e um profissional brilhante. Eu não tinha dúvidas nenhuma de que você seria exemplar para os seus estudantes e para a gente é um orgulho você ter passado aqui por Viçosa e principalmente por ter convivido um bom tempo com você aqui, viu? Fica o meu agradecimento aí ao seu carinho e aos seus elogios. Eu não sou merecedora disso tudo, não. Você que sempre é muito atencioso. Obrigado, professor. Pessoal, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a professora Denise em ação. Ela vai ser uma das nossas palestrantes nas próximas semanas e vocês vão ver que eu não estou exagerando e que eu estou falando a verdade, viu? Obrigado. Minha voz até empagou um pouquinho porque a gente ouvir essas coisas da orientadora e uma das grandes inspirações da gente não é fácil, né, pessoal? Mas eu vou conseguir tocar aqui. Laércio, você quer dar um oi também para o pessoal? Laércio não está conseguindo. Bom, qualquer coisa a gente continua aqui, daqui a pouco qualquer coisa ele fala com a gente, tá bom? Então, a palestra que a gente vai assistir hoje vai ser ministrada pelo doutorando lá da UFV, orientado pelo professor Laércio Júnior, o André Medeiros. Ele já está com a câmera aberta aí, já está, acho que, aparecendo para vocês. Se quiser ligar o som, pode ligar, viu, André? O título da palestra do André é IJ CropSeed, uma nova ferramenta para análise de imagens radiológicas de sementes. Antes dele começar, eu gostaria de dar as boas-vindas, André. Bem-vindo, você já é de casa também, você sabe disso, né? André foi nosso estudante aqui na UFRN, ele cursou na nossa unidade, que também tem ensino técnico, ele cursou o técnico em agropecuária, depois ele fez a graduação em engenharia agronômica, em agronomia, foi um membro super ativo do nosso grupo de estudo em tecnologia de sementes, quase um membro, praticamente um membro fundador, né? Sempre muito atuante, a gente tem um orgulho imenso de toda a trajetória também que ele está trilhando, e, obviamente, eu, particularmente, tenho um orgulho por ele ser orientado pelo meu amigo Laércio, colega de pós-graduação, e pela professora Denise, que está ali junto também, né? Imagina o meu orgulho de ter um ex-orientado, eterno, na verdade, sendo orientado por esses dois que eu tenho um carinho tão grande, né? Então, André, bem-vindo, viu? Antes de você iniciar, eu queria fazer uma pequena apresentação, então, profissional sua, como a gente faz de todos os nossos palestrantes, tá certo? Então, ele é formado em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em fitotecnia pela UFV, pela Universidade Federal de Viçosa, e atualmente ele está cursando doutorado também em fitotecnia na área de produção e tecnologia de sementes na Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais. As áreas de atuação dele são fisiologia e análise de sementes, com ênfase em qualidade de sementes, análise de imagens, técnicas espectrais, estatística aplicada, inteligência artificial, com uma ênfase em deep learning, essa parte mais, André, de programação, né? Bom, ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, André, bem-vindo. A palavra está com você. Obrigado, professor Márcio. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de dizer aqui nesse momento inicial que é uma satisfação muito grande para mim estar participando do projeto aí, o Seed at Home, ao lado de profissionais que eu tenho um profundo respeito e admiração, os que já apresentaram aí, a professora Charline, a Raina, que eu tenho um carinho muito especial, os que ainda irão apresentar, a professora Denise, que o Machá falou aí, não vamos perder essa live, pessoal. Vai ter o Francisco de Piracicaba, o França Neto, uma turma muito boa aí. Então, acho que a gente já pode dar início, né, professor? Podemos sim, André, fique à vontade.
Tá, eu vou só apresentar aqui a minha tela, meu slide. Deixa eu ver se está aparecendo. Acho que sim. Pronto. Então, para quem está chegando agora, eu sou o André, e hoje vou falar aí de uma ferramenta que nossa equipe aqui do FV desenvolveu, a JCropSeed, que é uma ferramenta aí gratuita de código aberto para análise de imagens radiográficas. Então, como nem todo mundo que está na live aí é da área de sementes, né, tem pessoal que está no começo da graduação, aí no meio, eu decidi montar uma apresentação com alguns conceitos básicos aí da área de sementes. A gente vai passar por algumas técnicas aí de análise de imagem sofisticadas que tem hoje, e a partir daí a gente vai passar aí para explicar um pouquinho como que a ferramenta funciona em si. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é da qualidade de sementes, e eu vou resumir bem isso para vocês. Então, se a semente, através dessa frase aí, se a semente ela não traz qualidade, a produtividade já está comprometida. Então, a ausência de qualidade, ela anula aí qualquer esforço que o produtor faz em busca de produtividade. Por outro lado, quando a qualidade da semente ela é alta, todos os esforços aí que ele está fazendo, eles podem ser potencializados. E isso acontece porque sementes de alta qualidade, elas proporcionam aí um estabelecimento adequado das plântulas no campo, e além disso, de uma forma geral, elas respondem melhor às condições de estresse. O campo é estresse, né, pessoal? Sejam eles aí bióticos ou abióticos. E o reflexo disso tudo se dá daqui a pouco, aí, né, na nossa janta, no nosso lanchinho da tarde, café, almoço, enfim, na produção de alimentos. E as duas perguntas que vêm na nossa cabeça é a seguinte: do que é composta essa qualidade, né, e como que a gente avalia isso? Então, a qualidade de sementes, ela é composta aí por esses 4 atributos básicos de qualidade. Quem é da área de sementes já está cansado de ouvir falar, né? Mas só para reforçar, nós temos aí os atributos fisiológicos, genéticos, físicos e sanitários. Né? Resumidamente, aí, o atributo fisiológico, ele vai estar relacionado à germinação e ao vigor das sementes, o genético, a pureza varietal, né, dessas sementes, a integridade física, a física, no caso, qualidade física, a integridade física desse material, e a sanitária, aí a gente quer sementes livres de patógenos, livres de contaminantes. E hoje, a gente tem, né, para avaliar essa qualidade, muitos testes aí estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, em nível nacional, né, estão contidos lá no nosso manual, a RAS, as regras de análise de sementes, e aí a gente tem também os testes que estão definidos em nível internacional, aí nas regras internacionais de sementes pela ISTA, Associação Internacional de Sementes, e todos esses testes, eles já foram atestados aí quanto à sua qualidade, né? Eles são testes confiáveis, aí para estar sendo utilizado nessa parte de análise de sementes. No entanto, a gente tem algumas dificuldades, e eu vou elencar para vocês aqui algumas delas, né? De forma bem rápida aqui para vocês. A primeira é o tempo, pessoal, né? Ou seja, a demora que envolve alguma dessas análises. Se a gente pegar um simples teste de germinação em semente braquiária, por exemplo, está demorando aí 21 dias para a gente ter esse resultado. Se continuar nesse grupo de forrageiras, se a gente for trabalhar com pânico, já vai para 28 dias. Se você quiser trabalhar com café, você já o teste já vai demorar aí 30 dias. E quem for lá do sul do país, né, quiser trabalhar com erva mate, pode se preparar que vai ser 1 ano aí o teste de germinação. 365 dias. E é um tempo consideravelmente alto. Se a gente pegar um exemplo, se a gente pegar o exemplo de sementes de café, né, o café é uma semente aí que é considerada de um grupo, pode ser considerada de um grupo intermediário. Ou seja, ela não é nem totalmente recalcitrante, nem ortodoxa. Então, ela perde a viabilidade muito rápido. E um teste de germinação que dura 30 dias aí, ele pode estar superestimando esse real potencial fisiológico do lote de sementes. Visto que aquele grupo ali de sementes, ele perde a qualidade drasticamente num período muito curto. Ou seja, o teste ali ele não representa mais a real qualidade daquele lote. Pensando nisso, surgiram alguns testes rápidos, né? Eu vou falar aqui para vocês de apenas um, que é o teste tetrazol, de uma forma bem resumida, que é um teste aí muito utilizado aqui no Brasil para a espécie de gramíneas forrageiras, aí a soja, o café,
o café. O teste consiste em, basicamente, você usar uma solução de trifenilformazan, e essa solução, ela colore ali os tecidos vivos das sementes, né? É um teste muito completo, a gente consegue identificar aí tecidos vivos, mortos, danificados, e ainda identificar a causa desse possível dano, né? No entanto, é um teste que ele é altamente subjetivo. Eu tive o prazer de fazer o curso de tetrazole com a professora Charline, lá em Mossoró, se eu não me engano foi em 2016, no laboratório da UFESA, do professor Salvador, inclusive um abraço aí para ele. Um curso excelente, né? E assim que acabou o curso, eu estava afiado ali naquele tipo de análise. Só que o tempo foi passando aí e a gente perde a prática, né? Se hoje eu tiver que fazer uma análise de tetrazóleo, a confiabilidade do meu teste vai ser muito baixa. Ele é um teste aí que exige analistas altamente treinados, pessoas que façam aquilo quase que diariamente. E ainda assim a gente encontra opiniões divergentes. Um diz que é uma classe, outro diz que é outra, né? Então, é um problema que a gente tem que envolve esse teste. Um problema comum, tanto nesses testes que eu falei, quanto em outros, por exemplo, tetrazóleo, teste frio, enfim, é que eles são destrutivos. Ou seja, eu não consigo utilizar minha amostra para outro tipo de análise. Isso é um problema quando a gente está trabalhando ali, por exemplo, com um banco de germoplasma, em que eu tenho pequenas amostras, pequena quantidade de semente ali, né, amostras reduzidas, e a gente precisa inferir a viabilidade. Então, esses testes aí, no caso, pecam nesse sentido. E outro ponto são as restrições tecnológicas que envolvem esses testes. Ou seja, né, a maioria desses testes, eles são baseados em análises visuais e manuais. Nós não temos uma avaliação, uma automação envolvida ali naquela avaliação. E, né, o que a gente pode estar fazendo aí para superar esse tipo de limitação? Aí eu vou puxar o gancho lá da apresentação da Charline, né? A gente tem que inovar. Inovação é a palavra-chave no nosso setor e ela casa muito bem com multidisciplinaridade. Então, a gente está trazendo aí novas técnicas, novas tecnologias, novas perspectivas aí para a nossa área. E uma palavra-chave nisso tudo também é criatividade. Eu estava assistindo recentemente um debate de uma professora aqui na UFV, que é a professora Araci. Ela é professora lá da Universidade Federal ali do Sul, agora me fugiu o nome da cidade, mas enfim, ela fala o seguinte: criatividade é restrição. Quanto menos você tem, mais você cria. Então, a partir desse ponto aí, eu vou apresentar agora para vocês algumas técnicas aí inovadoras, sofisticadas, que têm sido estudadas na área de sementes. Eu assisti a apresentação da Raina, e ela falou bem dessas técnicas. Eu vou apenas enxugar um pouquinho o estudo, né, e apresentar de forma mais visual. A gente teve aquele problema, então, mais para quem assistiu a apresentação da Raina, tá lembrando aí dos conceitos dela e visualizar isso aqui. Então, eu vou começar falando da ressonância magnética nuclear, né? Então, ela é uma técnica aí não invasiva, ou seja, ela não destrói a amostra, que tem sido utilizada aí para monitorar tanto fatores físicos quanto químicos das sementes. O princípio dela é baseado ali na interação entre um átomo e um campo eletromagnético externo. Tem poucos trabalhos aí que a gente encontra na literatura, né? Aqui no Brasil tem um pessoal, principalmente lá da Universidade de São Paulo, que está trabalhando bem nisso. Nesse primeiro estudo da esquerda aqui, vou dar apenas esse exemplo, os pesquisadores, eles examinaram a entrada de água nessas sementes, bem como o caminho que ela percorre ali nos tecidos. E eles verificaram aí que o metabolismo relacionado aos açúcares, né, a utilização dos componentes lipídicos também, estão muito associados aí ao período de reidratação desse tecido. Ela é uma técnica que tem sido pouco explorada, né, a gente tem visto aí. Eu acredito que por duas razões. A primeira dela é que é bastante caro, né, fazer esse tipo de análise, e outra porque é uma análise bem demorada. Outra técnica muito interessante é a microtomografia computadorizada de imagens aí. É uma técnica também desse grupo, não invasivo, que permite a visualização com alto nível de detalhamento das estruturas internas das sementes. Ela funciona basicamente como um raio-x, né? Sendo que a captura é feita por meio de uma série de pequenas rotações e, por fim, o algoritmo junta todas essas imagens aí que estão em formato 2D e transforma numa imagem tridimensional. Aí, com essa imagem, a gente consegue fazer pequenas fatias, pequenos cortes,
e visualizar cada detalhe da morfologia interna das sementes. Aqui a gente pode estar vendo dois trabalhos. Esse primeiro aqui é com a espécie de pinos, que eles avaliaram o uso da técnica, e aqui na direita a gente tem um trabalho feito com semente de milho, inclusive do professor Francisco, lá da Exalc. Francisco, que é uma grande referência aí para mim na área de tecnologia de sementes, é um cara que está sempre inovando, produzindo aí pesquisas de alta qualidade. E ele conseguiu mostrar aqui que a técnica foi muito eficiente para estar identificando danos aí em semente de milho. As imagens são belíssimas, como a gente pode estar visualizando aí. Outra técnica que a gente tem são as imagens hiperespectrais, né? Bem, ela funciona assim, a gente gera várias imagens dessas sementes, né? Só que cada imagem dessa é feita com comprimento de onda eletromagnética diferente, englobando tanto a região do visível, que é aquilo que a gente consegue enxergar, quanto a região aí do não visível, que é o que a gente não vê, por exemplo, o espectro ultravioleta, o espectro infravermelho. E é uma técnica que tem apresentado alto potencial e tem sido aplicada em várias áreas dentro da tecnologia de sementes. A grande dificuldade da gente estar trabalhando com essa técnica é a grande quantidade de dados que ela gera, né? A gente tem que lidar ali com muitos dados. São imagens gigantescas aí, a gente tem imagens que pesam gigabytes, então é muita informação. E além disso, são muitas informações redundantes, né? Nós temos um problema aí que é a multicolinearidade dos dados. Muita informação repetida que a gente tem que estar tratando aí. E para contornar esse problema, surgiram as técnicas multiespectrais. O princípio é o mesmo da técnica anterior, no entanto, nós trabalhamos aí com não trabalhamos aí com espectro contínuo, que nem a técnica de imagem hiperespectral. Aí a gente evita aquela coisa da redundância de informações. Em geral, as imagens multiespectrais trabalham aí com 3 até 20 bandas espectrais, mais ou menos, né? Ele pega faixas aí espaçadas no espectro. Por exemplo, pega ali 360 nanômetros, 420, 550 e assim vai, né? Então, pega faixas bem espaçadas. Aqui no Brasil, a gente tem um equipamento muito bom, que ele hoje está situado lá no Sena, no qual a doutora Clícia é responsável, um equipamento aí que captura, se eu não me engano, 19 bandas espectrais, e estão desenvolvendo muitas pesquisas lá, trabalhos bem interessantes, e aqui na UFV, a gente também tem tentado desenvolver alguns protótipos iniciais, só que de baixo custo. Um equipamento desse, aqui nem o que tem lá no Sena, é bastante caro o custo dele, né? E a gente tem tentado desenvolver alguns protótipos de baixo custo. Inclusive, tem um estudante nosso, acho que está aí, a Júlia, minha amiga, que ela desenvolveu aí um sisteminha baseado em imagens do espectro visível, infravermelho, para estar avaliando aí semente de soja. Em breve, o trabalho já vai estar aí para vocês estarem consultando. Então, são infinitas formas que a gente tem que estar aplicando este tipo de tecnologia, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês que estão nesse slide. Aqui no lado esquerdo, a gente pode estar visualizando aí semente de trigo, e o que ele faz aqui é identificar lotes adulterados. Então, aqui eu tenho uma espécie de trigo no lado esquerdo, deixa eu ver se meu mouse está aparecendo, tá? No lado esquerdo, e aqui eu tenho outra espécie de trigo, e aqui uma amostra comercial, e ele consegue estar identificando contaminação aí desse material, né, mistura, por meio de uma análise discriminante canônica, combinada aí com esses dados multiespectrais. Aqui no centro, a gente vê a aplicação dessa técnica aí para a sanidade de sementes, então a gente consegue identificar com uma certa rapidez aí sementes contaminadas com patógenos. Aqui do lado direito, a aplicação das imagens multiespectrais para identificar dano em semente de milho. E aqui embaixo um resultado muito interessante, que é um trabalho super atual, em 2019, que o pesquisador ele usa essa técnica, combinada com análise discriminante linear, para estar identificando aí sementes envelhecidas e não envelhecidas, de semente de feijão, né? E ele ainda consegue estar discriminando entre os períodos de envelhecimento dessas sementes. Então, é uma técnica que tem um potencial gigantesco. E agora a gente vai falar do que interessa aqui para essa nossa live, que são as imagens de raio-x, né? Mais uma técnica aí para vocês. Então, a imagem de raio-x, o teste raio-x, ele é indicado aí pela ISTA e já consta na nossa raça, e ele tem um objetivo inicial de identificar sementes cheias, vazias, com danos provocados por insetos ou danos mecânicos. Só que a gente aí
tem como fazer outros tipos de aplicações, e a gente tem feito isso, outros pesquisadores também. Esse trabalho que vocês estão vendo à direita é um trabalho nosso, foi publicado recentemente, e a gente tentou determinar as alterações físicas em semente de pimenta durante seu processo de maturação. E a gente relacionou tudo isso aqui à qualidade fisiológica delas, e esse trabalho já está disponível para vocês poderem estar consultando aí, tá? E a vantagem da técnica de raio-x em relação a algumas que eu falei anteriormente é a seguinte: ele é fácil de ser utilizado, você não precisa fazer nenhum pré-tratamento nas suas sementes, no seu material ali. É uma análise super rápida, a gente consegue estar fazendo análise aí com coisa de segundos, 5 segundos, a gente já consegue uma imagem de boa qualidade, né? E ele tem um menor custo se a gente levar em consideração, por exemplo, uma ressonância magnética ou uma microtomografia, né? Mas o custo ainda é um pouquinho alto, e a gente espera aí que com o avanço tecnológico, esse custo vá caindo ao longo do tempo. Eu vou mostrar para vocês agora o princípio, mais ou menos, da técnica de raio-x, de uma forma bem ilustrativa aqui. Então, funciona assim, né? A produção de raio-x se dá quando elétrons acelerados se chocam com o anteparo do anodo. Então, lá dentro do raio-x, a gente tem uma ampola que nem essa, e a gente tem aqui uma carga positiva, né, e uma carga negativa nas extremidades. Ou seja, eu tenho uma diferença de polaridade aqui. E dentro dele, a gente tem dois circuitos. Um circuito relacionado à corrente elétrica e um circuito relacionado à tensão. Então, quando eu aumento a minha corrente elétrica, a minha miliamperagem, eu aumento a concentração de elétrons aqui dentro dessa ampola, né? E se eu aumento o meu kV, eu aumento a intensidade com que esses elétrons vão se chocar sobre esse anteparo e gerar o fóton. Esse fóton ele vai incidir lá sobre a minha semente e um sensor vai capturar essa interação e vai gerar a nossa imagem radiográfica, que é essa aí que a gente está conseguindo visualizar. De uma forma bem simplificada, é isso aqui, tá, pessoal? Existem alguns fatores aí que interferem na imagem, que isso eu vou deixar para um próximo momento. Então, qual que é o problema que a gente tem com o raio-x, né? Que a gente enfrentou aqui quando a gente estava trabalhando. É o seguinte, eu vou apresentar esse exemplo aqui para vocês. Isso aqui são sementes de melão, né? Aqui no lado esquerdo, a gente consegue identificar facilmente que é uma semente aí de baixa qualidade, ela tem um preenchimento baixo aí. E aqui na direita, a gente tem uma semente bem preenchida, com uma boa integridade de tecidos, pelo menos visualmente, a gente está constatando isso. O problema se dá quando a gente vem para essas regiões intermediárias. Então, aqui começa a surgir a dúvida. O que é bom, o que é ruim? Então, a gente cai naquele problema anterior, interpretações subjetivas, né? Então, o que a gente precisa fazer para estar tirando isso aí? Então, a gente precisa automatizar essas análises, usar softwares para estar extraindo variáveis dessas imagens e, a partir disso, a gente conseguir estar fazendo inferências. Tem alguns trabalhos na literatura que apresentam alguns softwares que não são específicos para semente. Por exemplo, tem o Tomato Analyze, que foi um software gratuito, inclusive, é um software aí que ele foi criado para analisar frutos de tomate. Só que tem várias pesquisas que mostram que a gente consegue estar aplicando ele aí para analisar raio-x, né, imagens radiográficas. Tem outro software que é o Image Pro Plus, que é um software muito eficiente para estar analisando, extraindo variáveis dessas radiografias. No entanto, ele é um software comercial, né, a licença dele é comercial. Então, isso restringe um pouco o uso. Então, diante desse problema da interpretação subjetiva e da gente não ter um software específico para esse tipo de análise, a gente resolveu desenvolver aí uma ferramenta. E a ferramenta é essa, a IJ CropSeed. Ela é uma ferramenta capaz de analisar de forma automática aí, radiografias digitais de sementes aí de mais de 20 culturas agrícolas. Dentre elas a soja, o milho, braquiária, cebola, tomate, pimenta, enfim, são várias culturas aí, pessoal. Com ela, além da gente tirar essa subjetividade da avaliação e reduzir o tempo de análise, ela permite que a gente tenha rastreabilidade. Ela marca aí, se você conseguir estar observando essa imagem no cantinho direito, ela marca com um número, cada semente que é analisada. E ainda tem o potencial de estar separando sementes tocantes. Deixa eu ver se eu boto meu mouse aqui. Pronto, aqui, ó. Você está vendo que ela atribui um número a cada semente dessa?
E aqui embaixo, um problema que a gente tem é quando a gente está analisando a radiografia, muitas vezes uma semente encosta na outra na hora da aquisição. E alguns softwares, ele acaba considerando essas duas sementes aqui, por exemplo, como um todo. E nessa ferramenta a gente colocou uma opção aí para estar conseguindo separar. Na maioria das vezes funciona muito bem. A JCropSeed, ela foi escrita em linguagem macro, né? E ela foi feita dentro do software ImageJ. O software ImageJ, para quem não conhece, ele é um software gratuito, né, de código aberto, e é amplamente utilizado aí pela comunidade científica ligada ao processamento de bioimagens. Então, você pode estar baixando ele aí por esse site, que está aqui embaixo, o site oficial, e ele é considerado aí um dos softwares mais rápidos do mundo em processamento de imagem, escrito em Java, né? E a gente implementou essa ferramenta dentro dele para facilitar um pouco aí esse uso, né? Como já é um software bem difundido, então ficaria mais fácil as pessoas terem acesso. A gente dedicou um site específico aí para a ferramenta, para a JCropSeed. Vocês podem estar acessando ele através desse QR Code. Quem tem um leitor de QR Code no celular, é só tirar um print da tela, que vai ser direcionado aí para o site. Quem não tem, está aqui embaixo o link. Eu posso deixar depois aqui no chat o comentário. E eu também inseri lá no meu GitHub o código-fonte. Quem quiser, está tendo acesso, basta clicar aí basta acessar esse link aí depois. E esse é o site, ele aqui a gente mostra algumas coisas básicas da ferramenta nessa página inicial, e a gente criou ela com a licença de GNU, uma licença gratuita, né, uma licença aí que permite que você baixe, utilize, modifique, crie outras ferramentas a partir dela. Então, é um software totalmente livre aí para vocês estarem utilizando. Aqui nesse site, ele tem uma seção de suporte que a gente colocou lá. Então, vocês vão encontrar vídeos, tutoriais, um vídeo ensinando a baixar, instalar essa ferramenta, a utilizar os principais pontos aí dessa ferramenta, a função testar primeiro e a função iniciar a análise. Eu vou fazer uma pequena demonstração dela aqui no meu computador para vocês, mas de qualquer modo, quem não conseguir acompanhar, depois vai estar lá no site, vocês podem estar olhando lá. Além disso, a gente inseriu uma parte aqui no site Download, né, que é onde você vai estar conseguindo baixar a JCropSeed. Como muitas pessoas não têm acesso à imagem de raio-x, não têm aí o equipamento na sua instituição, a gente deixou disponível aqui para vocês mais de 20 radiografias de várias espécies agrícolas, que vocês podem estar baixando, olhando aí a morfologia de cada espécie dessa, e testando aí a ferramenta e vendo se ela realmente funciona ou não, né? Ela funciona, tá, pessoal? Então, aqui é um esqueminha, mostrando para vocês mais ou menos as principais etapas que a ferramenta executa aí para estar fazendo essa análise. A primeira é ensinando aqui a abrir essa ferramenta, né? O passo 1 é você vai abrir ela. O segundo vai aparecer uma opção aqui para você testar primeiro ou iniciar a análise. Essa função testar primeiro, eu vou demonstrar isso, tá? Para vocês. Essa função testar primeiro funciona assim. Na área de processamento de imagem, a gente tem que selecionar um método. Qual método aí é o mais adequado para estar selecionando a semente, né? E excluindo ali o fundo da imagem. Então, o que interessa para a gente, no final das contas, é a semente. Então, eu tenho que ter um método que selecione isso corretamente. Eu vou mostrar como que funciona certinho para vocês. E aqui, a etapa 4, que é aqui onde a mágica acontece, né? Então, ela vai pegar todas essas imagens que estão contidas aí na sua pasta e vai analisar tudo. Então, eu vou pedir licença agora para vocês, só para eu interromper aqui essa apresentação, e eu vou mostrar aqui minha área de trabalho, e aí eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Ser bem rapidinho, só um minuto. Deixa eu ver se foi. Só apagar esses resultados aqui, que era de um teste anterior. Pronto, certinho, pessoal. Aqui já apareceu minha área de trabalho para vocês. E funciona assim, quando você baixa o software ImageJ, que é esse daqui, ele vem numa pasta que nem essa. E dentro dela, eu tenho um link aqui, eu tenho um arquivo executável. Basta clicar nesse arquivo, que o programa já vai ser aberto aí para vocês. Esse quadradinho aqui que vocês estão vendo. Deixa eu só cancelar aqui essa apresentação, para facilitar isso. Pronto, essa janelinha que vocês estão vendo.
A ferramenta, quando você baixar no site, é um arquivo que nem esse, IJM, ela já vem com a licença, tá, pessoal, anexada. E o que você precisa fazer é só jogar aqui dentro do programa. Aí vai aparecer essas letrinhas aqui para você e vai abrir essa caixa de diálogo. O que você tem que fazer é apertar um simples comando que é Ctrl R, ou só vir aqui, ó, nessa parte de macros e rodar, Run Macro. Pronto, a ferramenta já está aberta. E como que ela funciona, né? Aqui basta você dar um OK, né, e ela já vai aparecer as primeiras opções. Aqui numa pasta do meu computador, tem uma pasta que eu criei aqui para vocês, que é essa imagens. Aqui eu tenho 2 imagens de semente braquiária, que está lá no site, que vocês podem estar baixando. E eu tenho que criar uma pasta, onde vai estar contida todas as minhas imagens radiográficas, e eu tenho que ter uma pasta para salvar esses resultados. Então, eu criei uma pasta aqui que chama resultados. Então, o que que eu faço, né? Primeiro, a gente sempre aconselha a vocês estarem marcando essa função testar primeiro, né? Test first. Então, basta clicar um OK aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai pedir para você direcionar a pasta que estão contidas essas imagens. Então, basta você vir aqui em imagens e dar um OK, selecionar. Tá tipo um tutorial, tá, pessoal, agora, mas vocês vão aprender certinho. Então, o que acontece agora, né? Então, a gente escolhe a imagem que a gente quer analisar, vou deixar a imagem 1 para fazer esse teste, e tem a opção aqui, ó, de separar as sementes tocantes. No caso dessa imagem, eu não tenho sementes tocantes, então é só desmarcar esse ponto e clicar em OK. O que ele vai fazer para nós agora é um pré-processamento já dessa imagem, e ele vai mostrar uma máscara aqui, aqui do lado, como vocês estão vendo. Ele vai tentar colorir em vermelho ali a minha semente. E qual que é o método que eu vou utilizar? O método, ele está contido aqui nessa caixinha de diálogo. Então, a gente tem aqui disponíveis 17 métodos de linearização. Vocês podem estar passando e visualizando aqui em tempo real o que vai acontecendo com as sementes. A gente sempre está recomendando estar utilizando o método MIN, que é esse daqui, né, a média. A gente observou que ele consegue selecionar de forma bem precisa aí o que é semente e o que não é. Então, depois que você seleciona seu método, você faz o teste aqui, basta você aplicar isso, e ele vai criar uma imagem binária, ou seja, preto no branco. E o que eu tenho que fazer por último é só clicar em OK. A partir daí, ele vai fazer um pré-processamento e já vai mostrar aqui a seleção que ele criou. Nesse caso, a gente pode estar aproximando a imagem, e esse contorno que está em amarelo é a seleção que ele faz da semente. Então, a gente tem que verificar aí se realmente está adequado, se não está essa seleção. Nesse caso, vocês estão vendo que ficou bem, selecionou bem as sementes aí. Então, esse método eu já posso estar utilizando, o método médio. Feito isso, basta clicar aqui em OK, e já vai voltar para o menu inicial. E agora sim, vamos fazer nossa análise e mostrar aí se essa ferramenta funciona ou não, né? Então, é só clicar em OK aqui, e vai aparecer essa caixa de diálogo, em que estão contidas 24 espécies. No caso, nós vamos selecionar aqui, por exemplo, a gente está usando o Uroclor, a braquiária, né? Só clicar. A gente tem uma opção de escala. Você pode estar trabalhando em nível de pixel, ou você pode estar convertendo isso em milímetro ou centímetro. Eu coloquei aqui algumas configurações do equipamento que a gente utiliza aqui na FV, né? O nosso raio-x ele tem prateleiras, então a gente já definiu essas escalas. Quem estiver utilizando outro equipamento não tem problema, tem a opção outros aqui que você pode também estar alterando. Vou deixar em pixels por enquanto. E aqui uma parte muito interessante, aqui são todas as variáveis que a ferramenta aí ela disponibiliza para a gente. Então, a gente tem variáveis morfométricas, né, como área, perímetro, circularidade, eixo maior, eixo menor, essas mais básicas. E a gente tem variáveis relacionadas à integridade tecidual. A gente tem a densidade relativa, integrada, a gente tem preenchimento das sementes, e a gente tem uma opção ainda para você trabalhar com soja e visualizar descolamento de tegumento. Soja, não é comum a gente ver espaço vazio dentro dela. O que acontece é que muitas vezes tegumento escola ali do cotilédon, e através da ferramenta que a gente consegue estar avaliando isso também. Então, o que a gente precisa fazer depois desse ponto é só selecionar suas variáveis, clicar em OK. Aí você indica para ele onde estão contidas suas imagens e onde você gostaria de salvar. Então, vou marcar aqui a pasta resultados. Feito isso, ele vai pedir para você selecionar aquele método que anteriormente você testou lá. Então, já está padrão aqui, né, o default do programa, o método médio, e o que eu tenho que fazer é só clicar em OK aqui. E aí ele vai começar a nossa análise, e a análise é bem rápida. A primeira demora um pouquinho, tá, pessoal? Mas depois, a partir da segunda, já fica bem mais rápido.
E não importa aí se você tiver 1, 2, 10, 20 mil imagens aí, ele vai analisar do mesmo jeito. Você só deixar analisando e tomar um café, depois você volta. Então, aqui ele já concluiu a nossa análise, e aparece essa opção, né, se você gostaria de fazer outra análise ou não. Nesse caso, não vai precisar, né, e a gente clica em OK. E aqui ele mostra o tempo que ele gastou para estar analisando essa imagem. Então, agora eu vou mostrar para você essa saída, né? Então, essa imagem, essa pasta, antes não tinha nenhuma imagem. E agora ele criou aí para a gente arquivos textos e imagens também. Então, dentro desse arquivo texto, aqui a gente tem todas as variáveis, aqui está desformatado, que está no meu bloco de notas, mas se colocar no Excel, fica tudo certinho. Então, aqui eu tenho todas as variáveis que ele deixa disponível, e aqui na linha estão contidas as sementes. Então, cada semente aí está nessa linha, e a variável correspondente aí na coluna. Além disso, ele gera uma imagem para a gente estar rastreando e ver se a análise foi bem sucedida ou não. Então, ele mostra aqui a imagem original, que vocês estão vendo, e aqui do lado ele mostra a semente já com a máscara aí, indicando o número que é essa semente aqui. Então, ele faz essa numeração, que facilita a rastreabilidade depois. E, além disso, se você observar, ele tenta manter uma ordem. Então, ele vai sempre tentar pegar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Em alguns casos, nem sempre vai ficar certinho assim. Nesse caso aqui, coloquei de propósito para vocês estarem visualizando. Então, tem um 32, 31. Ele inverteu aí a ordem, mas são poucos casos que acontecem isso. Isso é uma limitação do software ImageJ, né, que a gente tentou implementar. Mas aí a gente pode estar trabalhando de uma forma bem mais fácil, assim, rastreando as sementes. Então, agora eu vou pedir licença de novo para voltar aqui para a apresentação. Vou interromper aqui a minha tela. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu sei voltar aqui de novo. Pronto, achei. Pronto, acho que agora, deixa eu conferir aqui, foi. Pronto, demonstração a gente já fez, né? E aqui são alguns resultados inéditos aí que a gente obteve com o uso da ferramenta. Já apareceu minha tela. Já, pronto. Aqui do lado a gente comparou o nosso tempo, né? O tempo da análise com o uso da ferramenta com o tempo que uma análise que a gente fazia anteriormente, que era um método semi-automático dentro do software ImageJ. Em média, a gente tem uma velocidade de processamento em torno de 3 segundos, pouco mais de 3 segundos, a gente consegue estar analisando isso aí, analisando cada imagem radiográfica. Essa imagem pode estar com 1, 2, 100, 200 sementes, que ele vai gastar esse tempo mais ou menos. E aqui do lado a gente tem um método semi-automático, que é um que a gente utiliza clicando em cada semente dessa e gerando o valor. Então a gente pode gastar aí até 3 minutos para cada imagem. Então a gente economiza bastante tempo utilizando a ferramenta. E aqui do lado a gente fez uma correlação para tentar verificar a precisão aí dela. Então a gente comparou com o método semi-automático, já está validado aí na literatura, e a gente obteve correlações muito altas, próximos a 1 aí na tendência desses dados. Então, em resumo, a gente tem uma ferramenta que é rápida e que é precisa. Aqui agora, eu vou mostrar para vocês um experimento que a gente desenvolveu aqui com semente de crumb, parte aí desses resultados, que a gente está tentando usar a ferramenta para processar essas imagens e utilizar esses valores. Então, aqui é só um esquema geral de como que foi conduzido esse experimento de uma forma bem lúdica. Então, a gente tem aqui, ó, do lado esquerdo, as sementes de crumb, né? A gente submeteu essas sementes à análise de raio-x e a gente pegou cada semente dessa, rastreou e montou um teste de germinação. E a gente avaliou aí no final do teste se ele tinha gerado uma plântula, se não tinha gerado, se tinha germinado, se não tinha germinado. Depois a gente pegou essa radiografia, analisou com o uso da ferramenta, e a gente pegou todos esses resultados aí e desenvolveu modelos de machine learning. Usou aí da inteligência artificial para tentar predizer, com base nessa imagem de raio-x, se a semente germinaria ou não. Então, aqui estão os primeiros resultados aí. Essa tabela está um pouco... Eu tirei alguns valores, tá, pessoal? Porque o artigo ele está em trâmite aí, então a gente não pode liberar integralmente, mas eu coloquei aqui o principal ponto. Então, nesse trabalho, a gente utilizou 2 algoritmos de machine learning. A gente utilizou análise discriminante linear, essa aqui que eu estou marcando para vocês, o método LDA, e a gente utilizou um algoritmo bem conhecido aí na área de inteligência artificial, que é o Random Forest. Então, a gente aplicou esses 2 métodos nesses dados, e o que a gente observou
foi que a gente conseguiu acurácias aí, num set de validação independente, acima de 90%. Quando a gente foi trabalhar aí com o Random Forest, a gente obteve resultados ainda melhores. Então, a gente obteve aí 100% de acerto para dizer o que era, para identificar sementes que germinaram e que não germinaram, né? E quando a gente foi para um dado de validação aqui independente, ou seja, amostras que não foram utilizadas nesse treinamento, a gente conseguiu em 94% de acurácia, um resultado muito positivo. E de uma forma mais visual ainda para vocês, essa imagem ela representa bem o que eu estou querendo falar aqui, né? Então, o que a gente observou foi o seguinte: sementes preenchidas, bem preenchidas, no caso de crambe, elas têm uma probabilidade maior de gerarem plantas aí normais, né? Plantas bem desenvolvidas, que é como a gente está vendo aqui. Nessa parte inferior, aqui no meio da semente, a gente está conseguindo ver as radiografias, né, dessas sementes. Aqui em cima é apenas uma representação aí desses pixels, né, do valor desses pixels, de forma tridimensional, e aqui embaixo o que cada semente dessa gerou, né, em questão de plântulas. Só que a gente tem que ter uma atenção especial, né, isso é uma coisa que eu preciso frisar bem aqui para vocês. A técnica de raio-x, ela se limita apenas a revelar o estado físico do objeto. Então é importante enfatizar que nem sempre a gente vai observar essa relação entre um parâmetro físico e um parâmetro fisiológico. Uma vez que as sementes aí são seres, né, quem é da área aí já sabe, seres muito, organismos aí biológicos muito complexos, e eles podem sofrer efeitos aí de outros fatores. No entanto, em nossos resultados eles foram muito promissores, e isso abre novas perspectivas aí para estudos adicionais, de associação desses parâmetros, né, com processos mais complexos ligados aí à fisiologia, à bioquímica, à genética, enfim. E para finalizar essa apresentação, não vou tomar mais o tempo de vocês, pessoal, eu gostaria de fazer só 3 considerações finais acerca da ferramenta. A primeira é que ela é de código aberto e ela foi eficiente aí para estar analisando radiografias digitais de semente de várias culturas agrícolas. A segunda é que esses parâmetros gerados pela ferramenta, eles oferecem tanto suporte para análises morfométricas, quem trabalha com fenotipagem, isso é muito importante, quanto de integridade de tecidos, sementes. E modelos de aprendizagem de máquina, eles podem ser desenvolvidos a partir dos dados obtidos com a ferramenta e aplicados com sucesso, principalmente aí na classificação quanto à integridade física dessas sementes. E muitas vezes a gente pode estar utilizando aí para predizer esses parâmetros mais fisiológicos relacionados à viabilidade das sementes. O fruto desse trabalho, ele recebeu um parecer positivo recentemente na revista Computer. É uma das revistas mais respeitadas aí na área de tecnologia na agricultura. Então, em breve, vocês podem estar consultando aí o artigo na íntegra, vendo os nossos resultados, vendo uma discussão melhor aí sobre esses parâmetros específicos. Então, era isso, pessoal. Eu gostaria só de agradecer a presença e a atenção de cada um de vocês. E eu me coloco à disposição agora para suas dúvidas, né? Então, passa a palavra aí para o professor Márcio. Deixa eu interromper minha apresentação. Parabéns, a gente fica muito feliz de ver o nível da apresentação, da sua apresentação, né, o nível da pesquisa que vocês fazem aí, né, das pesquisas que vocês fazem. Fica muito feliz de ver, né, como a nossa área está acompanhando a evolução que está acontecendo no mundo inteiro e a revolução que está acontecendo no mundo inteiro, trazendo as tecnologias, né, essas novas possibilidades para a gente adiantar, para a gente diminuir o tempo, melhorar a eficiência, né, diminuir a subjetividade, enfim, né. Eu sou suspeito para dizer, mas eu achei maravilhosa, né, gostei demais. Parabenizar, então, você, professor Laércio, professor Denise, toda a equipe, que eu sei que esses trabalhos não são feitos por uma pessoa só, por um pequeno grupo, né. Mais uma vez vou dizer aqui, a gente não tem palmas aqui na sala virtual, mas eu acho que você está vendo aí subir bem, assim, de forma bem eufórica, as janelinhas de parabéns. Então, praticamente, uma salva de palmas virtual você está recebendo. Depois, quando você receber a gravação, você vai poder ver com calma todo mundo que está parabenizando, né? Acho que o pessoal gostou bastante, viu? Fico muito feliz, muito obrigado, tá, pessoal? Você depois vai conferir isso. Bom, agora, pessoal, o momento de perguntas e respostas, né? Já é aqui nesse momentinho, são alguns poucos minutos, não dá para a gente não tem como fazer as perguntas de todo mundo,
para que a gente possa honrar com o tempo de duração que a gente combinou com vocês, e não ficar uma coisa muito extensa. Mas depois, aqueles que quiserem esclarecer alguma dúvida, né, com o André ou com alguns dos pesquisadores lá de Viçosa, podem contactá-lo através do e-mail dele, que vai estar disponível lá no nosso site do projeto. A Patrícia depois vai lembrar para vocês aí no chat o endereço de e-mail do André, desculpem, o endereço do nosso chat, do nosso site, e vocês vão poder conferir isso lá. Então, vamos às perguntas. Eu estou aqui a Patrícia mandou para mim aqui no celular, eu vou ler as perguntas do pessoal. Tá certo, André? Sim, professor. Então, o Igor Ora, ele não colocou de onde ele era, ele fez a seguinte pergunta: esse software também pode nos fornecer essas variáveis utilizando fotografia da semente ou somente utilizando radiografias? Isso. Boa pergunta, obrigado, Igor. Atualmente, ele funciona para imagens de raio-x, né? Imagens radiográficas em nível de cinza, especialmente aí quando a gente trabalha com nível de profundidade de pixels de 8 bits. Mas é uma ferramenta que, não falei isso durante a apresentação, a nossa ideia foi deixar ela o mais simples possível para que o usuário ele possa modificar ela. Então, a nossa proposta é que o usuário aí, ele possa estar adequando ela às suas necessidades. Então, facilmente você consegue adaptar ela aí, sem muito conhecimento de programação, para estar analisando imagem RGB. Só que hoje, ela infelizmente aí está bem aplicada para a área de, para a gente trabalhando com imagens de radiografias digitais. Vamos lá, mais uma pergunta. Você poderia explicar como inserir a escala no software na opção de outros? Como? Ah, tá. Sim, sim. Como inserir a escala no software? Ah, tá. Isso é bem simples, tá? Você só precisa fazer uma conversão aí dos pixels que você tem na sua imagem para centímetros ou milímetros, enfim, a unidade que você quer. Então, se se 1 centímetro, por exemplo, corresponde a 10 pixels, basta você colocar o número 10 lá que já vai fazer essa conversão. Vocês querem que eu repita ou deu para entender? Não, vai bem, acho que deu para entender, né? Mas pode entrar em contato comigo por e-mail, tá? Que eu tenho o maior prazer de estar explicando certinho. Maria das Graças Rodrigues do Nascimento perguntou: quais os parâmetros que podem ser utilizados para analisar uma cultura que não esteja no aplicativo, no mapa? Opa, o Márcio saiu aí, né? Não está funcionando. Agora sim, entendi, professor. Então, a ferramenta ela é fácil de ser adaptada para outras culturas, inclusive essas configurações que já estão, né, de espécies específicas, podem ser adaptadas aí para outras espécies, só você testar mesmo. E tem vários parâmetros aí que são bem relevantes, parâmetros aí relacionados à morfometria, como eu falei, e parâmetros aí relacionados à integridade de tecido. Então, você pode estar utilizando todos eles aí para estar analisando outras culturas também. Certo. Deixa eu ver mais uma aqui. Perdão. A Rainer fez a pergunta. Você poderia explicar... Não, essa eu já perguntei. Foi a Rainer que fez a pergunta de como inserir no software a escala, viu? Obrigado, Rainer. A Analisa Alves Diniz da Silva, da Universidade Federal Rural do Pernambuco, perguntou: há modelos de equipamentos de raio-x específicos para as análises? Tá. Obrigado, Analisa, pela pergunta. A gente não tem um modelo específico, assim, para trabalhar com sementes. Você pode até estar utilizando de hospital. Eu lembro, contar a história, né, Márcio? No começo, a gente ia para o hospital aí e fazia a radiografia utilizando os equipamentos de lá. Hoje, a gente tem um equipamento da FV, que é um equipamento, vamos dizer, mais específico, porque trabalha com objetos menores, que é um equipamento Faxtro, que a gente está utilizando. Ele funciona muito bem para sementes. As radiografias, ela tem aí uma boa qualidade e a gente pode estar trabalhando. O equipamento específico, o código dele eu não estou lembrado no momento, mas depois eu posso disponibilizar aí o modelo que a gente usa. Inclusive, nesse artigo vai estar disponível. Sim, tem alguns artigos na literatura que mostram exemplos, né, André, de trabalhos usando imagens a partir de equipamentos de hospital, de clínicas odontológicas, mas, obviamente, esses equipamentos a gente precisa ter todo um esforço manual, né, quase braçal, para poder transformar essas imagens e encontrar a qualidade da imagem para poder trabalhar com essas imagens. A gente tem muito mais trabalho para isso. Se você trabalho. Uma parceria com alguma instituição, né, como a FV, como Lavras, como Prescaba,
que tem esse equipamento apropriado para sementes, né, é muito mais simples, mas é possível fazer com qualquer um, né? A gente Exatamente. tem Mas vamos montar parceria, pessoal. Bom, ele gera, Raina perguntou também, né? Ele gera representação em 3D, o software? Essa representação a gente utiliza uma ferramenta interna do software Imagery e a gente pode fazer no software R também, Python, enfim, a modelagem a gente consegue fazer em qualquer software. Por enquanto eu não coloquei ainda, mas é um próximo passo aí que eu posso estar incrementando. A ferramenta atualmente ela usa apenas funções internas do programa, então não é necessário você baixar nenhum plugin nem nada adicional. Para eu colocar essa representação 3D, vocês teriam que ter um plugin. Então, eu fiquei com medo aí das pessoas, às vezes, não conseguirem baixar e tá acabando que a ferramenta não vai funcionar como ela deveria. Mas eu posso, futuramente, aí estar incrementando sem problema nenhum também. Eu acho que dá para fazer, sim. A gente tem também alguns softwares que a gente tem tentado desenvolver, né? Um que foi o trabalho da Amanda, com orientação também do Laércio, do André, da Lisla de Souza. Acho que em breve deve estar disponível, que ele faz também um trabalho tenta simular uma imagem 3D e utilizar essa imagem, né, na avaliação. Em breve o pessoal também vai poder ter essa... Acho que é fruto também dessas parcerias, né? Acho que é muito importante a gente ressaltar aqui essas parcerias, esse aprendizado que vocês desenvolvem, e a gente também aprende com ele aqui, quando vai um aluno nosso para aí, quando vocês vêm para cá, enfim. É importante só aproveitar... mais experiente. Só aproveitar, né, agradecer a Amanda aí pelas palavras, e ela está desenvolvendo um trabalho muito bom, e o pessoal aí do Rio Grande do Norte está desenvolvendo também um software específico, um software fechadinho aí, para estar analisando radiografias, e consegue gerar essa representação 3D que a Raina aí mencionou. Mas o pessoal do Rio Grande do Norte não, o pessoal do Rio Grande do Norte, da UFV, né, que vocês também estão junto com a gente, né? Inclusive, nós fizemos as imagens raio-x aí com vocês, e as análises. Agradeço, inclusive, mais uma vez pela Laércio, Denise e você, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, a gente tem mais umas perguntas. Daniel Pinheiro, não falou de onde. Parabéns pela palestra, meu amigo. Há resultados promissores também para espécies florestais? Boa pergunta, obrigado, Daniel. Daniel é nosso parceiro aqui da FV. Daniel, a gente tem feito alguns trabalhos com algumas espécies florestais, inclusive uma espécie aqui nativa de Minas, que me fugiu o nome agora, mas tem sim trabalhos na área de espécies florestais. A gente desenvolveu 2 trabalhos que estão em andamento aqui, mas que a gente alcançou aí bons resultados. E ela pode ser adaptada para todo tipo de espécie, tá, pessoal? A gente fez só adiantando aqui para vocês, né, eu fiz um pré-teste, só por curiosidade, em semente de eucalipto, que é uma semente muito pequena. E ele funcionou, foi uma beleza ali. Bacana. A Thaís Marques, da Universidade Federal de Alagoas, perguntou: há uma quantidade específica de sementes para um melhor resultado? Não, você pode... pensando assim, eu não sei se ela falou na parte de aprendizagem de máquina ou de captura de imagem, mas se for na parte de captura, não tem um valor específico. O que couber ali para você estar fazendo a radiografia tranquilo. Na parte de aprendizagem de máquina, sim, a gente precisa, para desenvolver modelos, um número considerável de sementes aí para poder ter uma boa capacidade de generalização. Bacana. O Léo Cantoni, não falou de onde, ele perguntou: quais os fatores afetam a qualidade das imagens de raio-x? Obrigado, Léo, pela pergunta. Acredito que seja o Léo aqui de Viçosa. Então, tem alguns fatores que eu não coloquei na apresentação, fatores intrínsecos aí da semente, como o grau de umidade delas, a espessura da semente, e do raio-x, o que mais interfere ali seria relacionado às configurações, principalmente de tensão e miliamperagem, que eu falei na apresentação. Então, você tem que achar um equilíbrio ali entre esses 2 controles, né, para estar gerando imagem de boa qualidade. Ótimo. A Camila, se eu falar o nome de vocês equivocadamente, pessoal, vocês me perdoem, viu? A Camila Calzolari perguntou, da UFV: foi dito que a ferramenta é uma macro, mas o que é uma macro? Por que é uma macro ao invés de um plugin ou um software? Interessante a pergunta, né? Muito interessante a pergunta. Obrigado, Camila, aí. A pergunta é uma macro, né? O que é uma macro? Ela é uma análise sequencial automática. Eu vou apresentar de uma forma bem simples, eu não sou programador, tá, pessoal? Então, os termos aí, às vezes eu não encontro o termo correto da área. Mas ela é mais ou menos assim, ela é meio que uma linguagem específica que determinados softwares disponibilizam para a gente estar utilizando as ferramentas internas.
Então, a gente consegue estar fazendo uma análise sequencial automática. Como que funciona isso? Vamos pensar que você quer fazer um bolo, um bolão, fritar um ovo, que eu sou fraco nessa parte culinária, né? Então, o que você faz? Você acende o fogo, coloca na frigideira, quebra o ovo, mexe o ovo. Pronto, esse é o processo. Se você quebrar o ovo, depois acender o fogo, depois colocar a frigideira, não vai funcionar. A lógica está errada, né? Então, como que funciona isso para processamento de imagem? No software ImageJ, eu teria que abrir essa imagem, teria que aplicar vários filtros, utilizando várias ferramentas dentro dele, para só daí eu poder analisar, depois eu salvar cada resultado desse. O que a macro faz? Ela faz isso tudo automático, então ela segue essa lógica que a gente indicou para ela. E ela faz isso na primeira imagem até a milésima que você tiver, né? E a outra pergunta é sobre por que não software, né, fechadinho, ali, fácil de usar. É o seguinte, a macro é uma forma da gente estar disponibilizando mais facilmente esse material para vocês. E, além disso, é uma forma da gente fazer a prototipagem rápida de certas aplicações. Então, a gente consegue disponibilizar uma linha de código para vocês em tempo real, sem você ter conhecimento de compilação, de software, de nada. Você consegue estar alterando e já ver ali o resultado daquela sua alteração. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de deixar isso mais fácil para quem não tem experiência com programação. Então, acho que é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Vou fazer mais umas duas perguntinhas para a gente terminar, porque a hora está avançando já, viu? Ok, obrigado. O Góes, da Unemate, está perguntando, seria possível inserir uma ferramenta no próprio IJ Crop Seed para informar se é uma imagem obtida por raio-x ou se está em RGB? Sim, sim. É só colocar um ZIF da vida aí que vai funcionar bem. Quem é de programação, acho que dá para entender. Mas só que tem como, só que vai exigir um pouquinho mais de conhecimento aí das pessoas nessa área de programação aí, né? Principalmente Java, que é a linguagem que a gente trabalha dentro do ImageJ. Uma pergunta rapidinha aqui, então vou fazer ela. O Vinícius, do Departamento de Engenharia Florestal, da UFV, perguntou, qual o formato da imagem que você salva no equipamento do raio-x, no FACS? Bem interessante. Geralmente, o equipamento ele salva em formato TICUM, que é um formato padrão aí do equipamento em si. Só que a gente acaba convertendo isso para a imagem TIFF, ponto .TIFF ou ponto .jpeg. A gente costuma salvar ela em TIFF. Então, aí dentro da IJ Crop Seed, você vai poder estar trabalhando com imagem TIFF, em JPEG, enfim, isso não vai importar tanto. Mas quando eu salvo a imagem, geralmente é TIFF, que ele conserva ali todas as informações daquela imagem. Ótimo, vou fazer a pergunta da Poliana aqui, da Federal do Pará, agradecer, inclusive, todo mundo que mandou as perguntas. Você já respondeu metade da pergunta dela, mas só para complementar, acho interessante o que ela colocou aqui. Se vocês já fizeram testes com espécies florestais, você já respondeu que sim, mas ela complementa assim, quais? E qual é a maior dificuldade nas espécies florestais? Acho interessante você dizer isso. Sim, as espécies, a gente trabalhou com uma espécie, o nome vulgar dela eu vou dizer aqui para vocês. Jacaré, é uma espécie aqui de Minas, é Piptadenia cunoacantha, se eu não me engano, o nome científico. Semente de leucena, semente de sena, que o professor aí até trabalhou junto. Não tem uma dificuldade muito específica aí para a gente estar utilizando sementes florestais. Funciona bem todas essas ferramentas aí, a técnica. O raio-x, ele funciona até melhor para espécies florestais, que é muito comum a gente encontrar sementes xoxas, e a gente identifica isso mais facilmente. Sementes ali que tem a galeria de inseto dentro, então a gente está conseguindo visualizar isso mais facilmente. Então, acho que não tem nenhum problema específico, nenhuma dificuldade em estar trabalhando com espécies florestais, não. Principalmente aquelas que sejam do grupo aí de sementes ortodoxas, né? Sementes aí que têm uma umidade um pouquinho mais baixa. Isso, a gente tem feito alguns trabalhos com florestais e a gente não tem tido problema, pelo contrário, né? Algumas, depende muito da morfologia das sementes, obviamente, mas a gente... Exatamente. Para finalizar, André, uma grande responsabilidade, uma colocação aqui da professora Denise, viu? Eita. Não vai ficar nervoso, não. Então, ela perguntou, André, você mencionou as sementes de eucalipto, que são minúsculas, e tem também as sementes de tabaco. Você pretende buscar ajustes para essas sementes que são difíceis até de individualizar o olho nu? Seria muito promissor para hortaliças e essas sementes muito pequenas. Exatamente. Obrigado, professora Denise, pela pergunta. Essa semente, a principal dificuldade que a gente tem é como, geralmente, ela tem baixa densidade, a gente gera muito ruído ali do fundo, do que não é semente. Então, a gente tem que estar tratando isso, né?
e a gente tem conseguido bons avanços aí, como eu citei, né, eucalipto, e eu não testei no semente de tabaco, mas hortaliças a gente testou, funcionou bem, e eu acredito que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais em cima dessas espécies que são sementes muito minúsculas aí, e a gente vai conseguir bons resultados também, principalmente nessa parte inicial, que é a nossa dificuldade, que é a segmentação. Depois que a segmentação for alcançada, em uma boa segmentação, aí a gente consegue fazer uma análise eficiente, gerar parâmetros aí promissores. Isso aí. Bom, pessoal, a gente precisa encerrar, né? O nosso horário está se esgotando, já está praticamente esgotado, mas a interação com o André, ele é uma pessoa muito acessível, né? Toda a equipe lá, na verdade, é muito generosa. O André tem essa qualidade que é muito importante para um pesquisador, a generosidade, para qualquer pessoa, né? A generosidade. Então, vocês podem entrar em contato com ele se precisar, ele vai estar sempre disposto aí. Então, como eu já disse antes, vocês podem continuar essa interação com ele. Me desculpem aqueles que a gente não vai conseguir, ou que a gente não conseguiu fazer as perguntas aqui. A gente tentou escolher algumas perguntas um pouco mais diferentes, mas também de pessoas de várias, de regiões diferentes, de lugares diferentes, né, para todo mundo se sentir um pouco representado. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria, em nome de toda a nossa comissão organizadora, André, agradecer a você, né, a toda a sua equipe orientadora aí, professor Laércio, professor Denise, a todas as pessoas que trabalham com você, principalmente agradecer ao professor Laércio e ao professor Denise, por permitirem que você trouxesse essas novidades para a gente, né? Tenho certeza que todo mundo ficou impressionado com o nível das pesquisas, né? Então, agradecer essa generosidade de vocês, por terem aceitado o convite para você estar aqui hoje. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer para a minha equipe, né? O Eudes, que vocês já conheceram, a Amanda, também que vocês conheceram hoje, Patrícia, Adriana, Idrissa, Amanda. Eu já queria peço licença para mandar um abraço para a Adele, que é a jornalista que nos acompanha com a transmissão, que hoje não pôde fazer isso porque está com um familiar internado, né? Ela nos ajuda muito, mesmo que nem todo mundo veja. E para encerrar, então, André, eu gostaria de te convidar para fazer suas considerações finais. Obrigado, professor. Eu queria fazer um agradecimento especial à figura, né, que está por trás disso aí, que é o meu orientador, o professor Laércio. É um cara aí que apoia nas nossas empreitadas. A maioria das vezes dá errado, mas quando dá certo a gente fica muito feliz com o resultado. É um cara aí muito inteligente, uma pessoa super humilde, que eu tenho o prazer, né, de ser aí meu orientador. Queria também agradecer, não podia deixar de agradecer a professora Denise, que é o nosso pilar aqui da UFV, é a pessoa que sempre está aí dando suporte para a gente, do nosso lado, e também a toda a equipe daqui do GCEM, do nosso laboratório, né, a Daniel, Manuel, não vou lembrar o nome de todo mundo, tá, pessoal? Então, eu agradeço em nome desses, a toda a equipe que está sempre ali no dia a dia, nos ajudando, dando ideias, né, e permite ali que a gente tenha um convívio saudável, mais que saudável ali, é uma família mesmo. Então, saí de uma família aí do Rio Grande do Norte, que era o Grupo do Márcio, e vim para outra família, né, foi aceita aqui em outra família em Viçosa. E agradeço a todo mundo que ficou até agora aí, espero que vocês tenham gostado da apresentação, e eu me coloco à disposição aí para vocês, qualquer dúvida, pode estar entrando em contato aí comigo pelo e-mail, tá? E é isso, pessoal, um abraço a todo mundo aí, e um bom finalzinho aí de tarde. Obrigado, André. Também queria, para representar todo mundo, eu notei aqui algumas pessoas que estão presentes, na verdade, só para representar, não posso falar o nome de todo mundo que está aqui, né, são muitas pessoas, mas queria registrar aqui alguns nomes, além da professora Denise, do professor Laércio, que eu já citei, o professor Alec, a professora Charlene, nossos parceiros também, Charlene que já esteve aqui, o professor Alec que vai também abrilhantar uma das nossas palestras aqui, o Géry, né, nosso pesquisador lá da UFPEL, Raina, que esteve conosco semana passada, meu colega Jackson Zucchi, a Marcela Neri, né, lá da Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Laércio, já falei, professora Rizelane e a professora Edna Ursulino, que são duas pessoas daqui próximas da gente, né, da Paraíba, Eduardo e Roberto Fontes, nossos parceiros também, porque eu tenho grande admiração, tá certo? Queria agradecer essas pessoas e, através delas, cada um de vocês que ficaram conosco até agora aqui. Eu acho que seu microfone cortou aí, professor. Opa, desculpa.
Lembrando, só queria lembrar para vocês que os certificados das palestras de hoje, eles vão estar disponíveis por e-mail a partir de quarta-feira à tarde, quinta-feira de manhã, não se apavorem, vai chegar, tá? Mais uma vez, eu peço a ajuda de vocês para contribuírem preenchendo o nosso pequeno e rápido questionário de avaliação do nosso evento. O Eudes deve colocar aí para vocês um link para vocês clicarem, porque através dele a gente consegue entender o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa modificar, para que esses nossos encontros sejam cada vez melhores, né? E a gente possa aproveitar cada vez mais esse momento que a gente está aqui. Por fim, as inscrições para a palestra de semana que vem, para o nosso encontro de semana que vem, já estão abertas lá no nosso site. As vagas, obviamente, são sempre limitadas por causa da plataforma. A palestrante da próxima quinta é a nossa parceira aqui, trabalha conosco, orienta também vários trabalhos de mestrado. A professora estadual do Piauí, doutora Dinária Laisa Souza da Silva, vai falar para a gente sobre as perspectivas da utilização da tecnologia do plasma atmosférico em sementes. É bem interessante, anota aí na agenda de vocês, certamente vocês vão ficar muito impressionados com os resultados que a gente já tem obtido e que também a equipe do Clodomiro lá em Mossoró tem conseguido, tá bom? Então, a cada um de vocês que esteve aqui conosco hoje, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de desejar, em nome de todos nós aqui do JET100, da UFRN, uma boa noite para vocês, e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana, na quinta-feira, às 16h30, a sala aberta a partir das 16h. Grande abraço, André, mais uma vez, obrigado a todos. Tchau, gente.